Ponta esquerda solucionada no Atlético. Vamos entender esse assunto. Fique comigo até o final desse vídeo. E vamos falar também sobre o jogo de ontem, Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético. O Galo empatou no Mineirão e tem muita polêmica. Vamos falar um pouquinho aqui disso. Deixa a sua opinião também sobre todos esses assuntos que a gente vai abordar no vídeo de hoje aí nos comentários. Quero saber o que a massa tá pensando aí sobre isso tudo. E não esquece do like, é muito importante. Se inscrever no canal também, ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui todos os dias temos informações do Galo. Bom, vamos começar, né, falando um pouco aí sobre o jogo de ontem. O Atlético empatou com o Cruzeiro por 1-1 no Mineirão, nosso salão de festas. Mais uma vez, 10% calaram 90% no Mineirão, né? A torcida deles não canta, a torcida deles só na boa, né? Só canta na boa, faz um golzinho ali, canta e tal, mas daqui 5, 6 minutos ali já para de novo, já fica 60 mil mudas, né? Parabenizar o Cruzeiro pela ação aí ambiental, né? 60 mil mudas plantadas no Mineirão nesta terça-feira. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre as polêmicas. Vamos começar falando, e aí, infelizmente, e eu peço desculpa a você que está me assistindo já de antemão, infelizmente a gente vai ter que falar sobre esse assunto aqui, que é o assunto do covarde Caio Jorge, né? Entrada maldosa que ele fez ontem para cima do Juan Tressoldi. Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, eu sei que fica um pouco desgastante, um pouco cansativo falar sempre do mesmo assunto, mas fato é, gente, que não dá para ignorar. É uma situação que não tem como a gente deixar passar em branco. E eu espero, não acho que vai acontecer, mas espero uma punição severa ao Caio Jorge pelo que ele protagonizou ontem no Mineirão, nos primeiros 2 minutos de partida. Primeiro lance praticamente dos dois jogadores na partida, praticamente o primeiro lance do jogo, que tem uma disputa de bola ali. O Caio Jorge, maldoso, volta a repetir, chega, e aí muitos vão falar que é cama de gato. Não foi uma cama de gato. As imagens mostram, né? E você que discorda tá brigando com as imagens, né? As imagens mostram o Caio Jorge olhando o que ele ia fazer, né? Premeditando antes de executar a ação para cima do Tressoldi. Ele espera o Tressoldi subir, chega no corpo, não há disputa de bola, não há cama de gato, porque cama de gato é quando os dois jogadores estão ali no mesmo local praticamente, né? E um sobe mais alto que o outro, né? Ou então um sobe, o outro fica com os pés no chão ali e acaba esbarrando. Mas o Caio Jorge, ele joga o corpo em cima do corpo do Juan. Pro Juan, E aí, aqui eu não tô falando que o Caio Jorge teve a intenção de mandar o Juan pro hospital. Não tô falando que ele teve a intenção de machucar seriamente o Juan, que são coisas diferentes. Ele teve a intenção de fazer aquela ação. Ele teve a intenção, ele teve a maldade de entrar daquele jeito na jogada para, de repente, tirar o Juan da jogada, né? Não estou dizendo que ele quis machucar o Juan nem nada do tipo, mas realmente é uma ação que ele assume o risco, né? Ele assume o risco aí de machucar o seu adversário. E não é de hoje que o Caio Jorge tem essa fama, né, de ser maldoso. Vale lembrar que no ano passado, recentemente aí, apertou a mão do Ivan Roman. Ele errou a mão ainda é burro. Errou a mão, né? Apertou a mão errada do Ivan Roman. Mas a intenção, ele apertou a mão errada, ok. Mas ele queria apertar a mão certa. A mão machucada, a mão lesionada do Ivan Roman. Ele dá uma cotovelada no Vitor Hugo também, um dos clássicos, né? Então é uma situação, gente, que não dá para passar pano. E o Atlético tá certo, o Paulo Brax falou que vai tomar providências, né? O jurídico do Atlético já está trabalhando em relação a isso. E
Depois eu vou até passar uma matéria aqui para vocês, eu vou colocar na tela, que aí vai ilustrar o que eu tô falando. Deixa eu só procurar aqui rapidinho, 2 segundos. Tá aqui no Twitter, né? Central do Galo postou aqui, ó. O atacante do Cruzeiro, Caio Jorge, enviou um pedido de desculpas ao defensor Juan Tressoldi. O atacante rival admitiu a colegas próximos que foi longe demais na jogada com o defensor. Por isso, ele fez a questão aí de pedir desculpas ao rival. O atleta alvinegro ficou muito chateado com Caio, pois acredita que ele poderia ter se ferido gravemente. Até agora, Juan não respondeu ao centroavante da Raposa. No entanto, pessoas próximas a ambos estão tentando neste momento atuar como intermediários, né, entre aspas aqui, para que possam, se reconciliar, além de aliviar o clima de animosidade entre os clubes. Pedro Souza, que postou aqui, dando os créditos, e aqui a Central do Galo replicou. Cara, então vai por terra, né, cai por terra todo argumento que Cruzeirense está usando aí, de falar que o Caio Jorge não teve intenção de entrar daquela forma, e isso, aquilo, outro. O próprio Caio Jorge, isso é informação, o próprio Caio Jorge pediu desculpas ao Juan, e o próprio Caio Jorge, ele entendeu e passou do ponto. Então, se o jogador admite, não tem como defender mais, né? Não tem mais argumento, né, Cruzeirense? Não tem mais argumento para vocês ficarem aí tentando esconder o mau caratismo, né, do jogador de vocês. Mas bom, não vou ficar me alongando muito nesse assunto. É só um assunto que não pode passar despercebido. A gente não pode normalizar. Ah, é clássico, isso acontece. Não, gente. Não, isso não é normal em clássico. Isso não é normal em jogo nenhum. Em nenhum âmbito da vida isso é normal. Em nenhuma situação da vida isso é normal. A pessoa tem um mau caratismo desse. E aí eu chamo, falo de mau caratismo porque não é de hoje que vem acontecendo, tá? Deixe nos comentários a sua opinião. Bora falar agora sobre, e aí aliviar um pouco a tensão. Vamos falar agora sobre questão do Atlético ter resolvido. Que história é essa do Atlético ter resolvido a sua ponta esquerda, né? A informação aqui foi a seguinte: a gente recebeu hoje pela tarde, o Atlético renovou o contrato, né, do Riquelme, da base, sub-17, que inclusive fez gol aí ontem pelo Galo. O Galinho sub-17 venceu por 6-1 a equipe do Santos. E não é qualquer base, a base do Santos sempre foi uma das melhores do país. Então, um resultado sensacional dos garotos. Gabriel Veneno jogou muito e tudo mais. Mas hoje veio a confirmação da renovação do Riquelme. O Riquelme tá de contrato renovado, tá feliz no Atlético, é atleticano, a família toda feliz. É um menino com muito potencial. E, cara, eu inclusive ouvi um comentário do Beto Guerra, e acompanho o trabalho deles. E, velho, ele me fez refletir, por quê? Cara, a gente hoje tem como opção no banco, para aquele lado ali, o Dudu, que não agrega muito. E desde aquele jogo ótimo que ele fez contra a equipe, eu não me lembro se foi o Cienciano, não, foi Independente Del Valle, né, na Sul-Americana do ano passado. Deu um golaço de cavadinha do Bernard, jogada toda do Dudu. O Dudu jogou demais naquele jogo. Inclusive também nos clássicos contra o Cruzeiro foi muito bem. Deu assistência, inclusive esse ano, né? Cruzou a bola pro Bernard fazer o gol ali na fase de classificação do Campeonato Mineiro. Enfim, temos por aquele lado o Dudu. E eu não sei se o Riquelme tá pronto. Eu não sei se o Riquelme vai agradar ao Barba se for colocado para treinar com o time de cima em algum momento. Eu não sei se é o momento exato de subir o Riquelme. O que eu sei é que pior que o Dudu ele não vai fazer. O que a gente tem certeza é que o Riquelme
pelo menos ele vai entrar no campo ali e vai comer a bola, vai comer grama. O Riquelme vai se esforçar 200% para poder jogar bem e cavar uma vaga no time principal do Atlético. Não titular, principal. Pode ser titular também se render, obviamente, não tem idade para você ser titular de algum clube, desde que você tenha talento. Então, eu fiquei refletindo isso por várias horas. Será que não seria melhor escantear, por mais que o Dudu ganhe um salário alto, deixar ele sem entrar nas partidas? Ele não tá querendo jogar no Atlético. Enfim, não é informação, é só um feeling, né? Uma opinião que eu tenho, que ele não quer mais jogar no Atlético. Por que não dar chance pro Riquelme? O Vitão entrou bem ontem. Tá certo que foi por um caso de lesão ali do Tressoldi, né, naquele momento e tudo mais. Foi meio que na urgência e o Atlético é mestre em lançar jogadores nessa situação. Mas por que não dar chance ao Riquelme? Então, pra mim, pra esse ano, é melhor você ter o Riquelme no banco, entre os principais ali, do que você ter o Dudu, que não agrega em nada. O Riquelme, pelo menos, ele vai entrar em campo e vai se matar para tentar cavar uma vaga ali no time. Mas eu quero saber a sua opinião. Contrato renovado da nossa joia da base. Vamos destacar novamente o Vitão. Jogou demais, seguro, simples. O mais importante para um zagueiro, principalmente, é ele jogar simples quando precisa do jogo simples. Do arroz com feijão. O zagueiro, viu, Lianco? O zagueiro não precisa, todas as jogadas, querer dar passe no chão, sair tabelando, sair driblando o atacante, tá, Lianco? Tem hora que você pode rifar a bola. Tem hora que você pode dar chutão pra cima. Tem hora que você pode tocar a bola simplesmente pra linha lateral pra não sofrer um contra-ataque. Pra não perder a bola em uma situação de perigo pro seu time. Então, o Vitão deu uma aula de humildade, deu uma aula de futebol simples, de arroz com feijão, que é o que a gente pede em muitas vezes em relação à zaga do Atlético. Destacar também o Vitor Hugo, tá dando conta da zaga ali, principalmente em bola aérea. Vitor Hugo, que é muito criticado, é importante destacar ele também. Dupla de zaga do Atlético ontem muito boa. Só falhou ali naquela bola que o Arroio chutou também, né? Terceiro chute que ele acerta daquela forma. 2 contra o Flamengo, 1 contra o Galo. Tá iluminado mesmo a fase dele ali. Mas enfim, isso é coisa que acontece. Vamos corrigir. E se Deus quiser ganhar essa classificação semana que vem na Arena MRV. Gente, tamo junto demais. Hoje foi mais um desabafo / informação ali sobre o Riquelme. Mais uma opinião mesmo. Precisava vir falar desses assuntos aqui, dessas polêmicas. Sobre o lance do Everson também. Muita gente falando, e o lance do Everson? Não tem nada a ver um lance com o outro. O Everson sai, o Everson toca a bola. Infelizmente, o Bruno Rodrigues leva a pior. Tomara que tenha uma pronta recuperação. Se recupere bem, não desejo mal a ninguém, tá? Mas foi um lance totalmente diferente. O Everson não teve ali a maldade, a intenção de atingir o Bruno Rodrigues, até porque ele sai visando a bola e o choque depois é normal, é natural do jogo. Coisa muito diferente de você olhar um adversário subindo para disputar uma bola e você simplesmente deixar a disputa de bola de lado e ir somente no corpo do adversário, coisa que o Caio Jorge fez. Mas enfim, tamo junto, massa, um forte abraço, cuidem-se, fiquem com Deus e lembre-se, hein? A qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Tamo junto. Oi!